Paulo Pimenta vai falar pela liderança Pelo do PT. Perfeito. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, fazer aqui um registro que, sem dúvida alguma, as manifestações que ocorreram no país nesse final de semana são manifestações importantes. Mas é importante que fique claro, senhor presidente, que são manifestações que representam um segmento da sociedade, um pequeno segmento da sociedade. Talvez 3%, 4%, menos que isso da população brasileira. Segundo as pesquisas, 77% com curso superior, 92% branco, na sua maioria esmagadora, ganhando mais de 10 salários mínimos. E, sinceramente, senhor presidente, é uma representação distorcida do que é o povo brasileiro de uma forma geral. Mas mais grave do que isso, senhor presidente, é a tentativa da oposição de justificar um discurso de que o fato destas pessoas terem ido para a rua é o argumento necessário para justificar o golpe. Vieram aqui líderes da oposição e disseram: a Polícia Federal fez a sua parte, o Judiciário fez a sua parte, o povo saiu para a rua, agora só falta o Parlamento caçar a presidenta Dilma. Senhor presidente, no regime democrático, a Constituição brasileira estabelece que a alternância de poder se dá com o voto, senhor presidente. A presidenta Dilma fez 54 milhões de votos. Não é pelo fato de que 400 ou 500 mil pessoas fizeram uma manifestação que isso justifica que a Constituição seja rasgada. Até porque, senhor presidente, em 64 também tiveram passeatas com 500 mil pessoas, com 1 milhão de pessoas. E no que resultou esta tentativa de vender para a sociedade brasileira de que uma manifestação justifica o golpe? Os anos sombrios da ditadura, senhor presidente. Os anos da ditadura militar. E vejam vocês a que ponto que nós chegamos. Agora há pouco esteve aqui deputado do PSDB, Nelson Marquesan Júnior, fazendo um ataque duro, até mesmo deselegante, à presidenta Dilma e ao presidente Lula. Pois a história com certeza nos garante que entre todos que estamos aqui, talvez nenhum de nós tenha vivido com tanta fartura as benesses da ditadura, pois era o deputado Nelson Marquesan o presidente desta casa, o líder da arena. Se tem alguém aqui que pode ser chamado de filho da ditadura, de filhote da ditadura, é o deputado Nelson Marquesan. E se hoje ele pode vir aqui nos criticar, é porque nós conquistamos a democracia, nós, partidos do campo popular e progressista, porque se fosse pelas ideias e ideais que construíram a sua trajetória, nós ainda viveríamos no país uma época em que quem criticava o governo era caçado, perseguido, torturado e até morto. Senhor presidente, não vamos aqui defender e repetir uma triste história que o país já assistiu em outras oportunidades. No Brasil, se os senhores da oposição pretendem voltar um dia a governar este país, terão que nos derrotar na urna, no voto. Presidente, hoje à tarde teve aqui uma entrevista coletiva no Salão Verde com líderes da oposição e de alguns desses movimentos que lutam pela volta dos militares e pelo golpe no Brasil. Confesso a Vossa Excelência que era algo quase histérico. O desespero,
Diante da notícia de que o presidente Lula pode voltar a integrar o governo. Ora, senhor presidente, a presença do presidente Lula em qualquer governo é um orgulho para este país. A presença do Lula no governo significará reforçar as relações da presidenta Dilma com a sua base social. Vai significar uma sinalização clara para o mercado, para os investidores do Brasil e de fora do Brasil, que com a sua liderança ele vai nos ajudar a enfrentar esta crise econômica que vai para muito além das fronteiras do Brasil. A presença do Lula, com a sua energia, com a sua liderança, certamente vai fazer com que nós possamos ter um governo ainda melhor. E isto levou a oposição ao desespero. Ora, senhor presidente, o presidente Lula jamais viria para o governo para não ser investigado. Até porque, se a justiça quiser investigá-lo, o STF, qualquer órgão do judiciário assim poderá fazê-lo. Quem foge da investigação neste país é o senador Aécio Neves, que já foi citado por 6 delatores, mas até hoje não respondeu um inquérito, não foi investigado sobre Furnas, sobre o seu 1/3, sobre todos os delatores que têm contado a sua história, a denúncia da sua conta lá em Liechtenstein. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que só nos últimos dias já informou ao Brasil 5 imóveis, um apartamento recentemente adquirido em São Paulo para sua atual companheira, um apartamento de $200 mil em Barcelona para o seu filho, um grande apartamento em Higienópolis que comprou de um banqueiro que era sócio do seu genro numa consultoria na Agência Nacional do Petróleo. Agora surgiu a notícia de um apartamento em Nova York, uma fazenda em Buriti, um ex-presidente, professor aposentado, com todo esse patrimônio. Pois é. E o Ministério Público não fica preocupado, a Polícia Federal não fica preocupada, a imprensa acha normal. Não, senhor presidente, a história do engavetador-geral da República não é nos governos do PT. Dos nossos governos, os mais votados da Procuradoria-Geral foram escolhidos procuradores. Nós fortalecemos a Polícia Federal, nós fortalecemos o Ministério Público, porque temos uma tradição democrática. A nossa história é de tradição democrática e de respeito à Constituição. Vossas Excelências têm um passado de aliança ao que de pior a política deste país produziu. São os verdadeiros filhos e netos da ditadura, viúvas da ditadura, que até hoje não se conformam de terem perdido uma eleição, primeiro 2 vezes para um operário e depois 2 vezes para uma mulher. Não se justifica golpe neste país, nem rasgar a Constituição porque fizeram uma manifestação de rua. Repito, nós não aceitaremos qualquer tentativa de golpe. Nós não aceitaremos que vocês, que ao longo da história deste país mancharam a democracia em mais de uma oportunidade, queiram aqui repetir aquilo que de pior a história antidemocrática produziu com a presença de cada um de vocês e com as suas trajetórias quando governaram este país. Para concluir, senhor presidente, eu quero... Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer a vossas excelências que nós estamos felizes e orgulhosos com a possibilidade do presidente Lula vir a compor o governo. Vamos recebê-los de braços abertos. Vamos estar ao lado dele, com mais coragem, com mais determinação, para fazer com que o nosso projeto se torne realidade. Continuar fazendo justiça social, fazer desse país um país mais justo para aqueles que mais precisam, mudando a vida das populações mais pobres, porque é esta a missão dos nossos partidos. É para isso que o nosso projeto governa o Brasil, e nós não arredaremos 1 milímetro da nossa história
da nossa missão e do nosso projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, na forma do artigo 74, inciso 7º, eu fui citado 3 vezes durante um pronunciamento de 6 minutos e a minha honra e a do meu pai foi atingida. Então eu peço a Vossa Excelência que me conceda o tempo proporcional para que eu possa responder às agressões pessoais. Vossa Excelência tem um tempo de 3 minutos, que é o que diz o regimento. É 1 minuto. Presidente, eu lhe agradeço e 3 minutos já é o suficiente para explicar ao deputado Paulo Pimenta que eu não conheci o seu pai. Eu não sei qual é a herança que ele lhe deixou. Eu sei que a herança que o meu pai me deixou é a possibilidade, deputado Pimenta, de andar na rua e olhar as pessoas nos olhos. A herança que meu pai me deixou foi a honra de jamais ter subido nessa tribuna para defender vigarista ou corrupção. Aliás, deputado Pimenta, o meu pai, deputado Pimenta, deixou de ocupar cargos por ser honesto. Ele jamais foi indicado para nenhum cargo, deputado Pimenta, por ser vigarista. E meu pai não me deixou uma herança patrimonial. A que o senhor vai deixar para os seus filhos, deputado Pimenta, não é a mesma herança que o meu pai. Primeiro, que Vossa Excelência vai deixar um patrimônio que a sua receita recebida aqui não justifica. Essa é a herança. Segundo, que quando os seus filhos usarem o seu nome, eu tenho certeza que eles não terão orgulho de usar o nome que eu tenho orgulho de usar. Porque Vossa Excelência, na Santa Maria que meu pai nasceu, e acho que Vossa Excelência também nasceu lá, não tem o mesmo símbolo de honestidade que o meu pai tem. A sua história, deputado, honra o partido que Vossa Excelência defende. A sua história lhe determina que suba na tribuna para defender a história recente do presidente Lula, da presidente Dilma e desta Operação Lava Jato. A sua história não lhe dá o direito de sequer mencionar o nome do meu pai. Jamais falei da sua vida atual e pregressa e do seu patrimônio. E não aceito, não só em meu nome, mas em nome dos santamarienses, em nome dos gaúchos e dos brasileiros, que têm orgulho de princípios e valores, que uma pessoa com a sua história, que adquiriu patrimônio do jeito que Vossa Excelência adquiriu, suba nessa tribuna para falar estas asneiras, defender corruptos e pronunciar dessa sua boca o nome de pessoas honestas e denegrir a sua história. Tome tenência, tenha vergonha, embora Vossa Excelência faça parte de um bando de sem vergonhas, tenha vergonha de vir aqui para falar no nome de pessoas honestas. E o pior, que Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência sabe que são honestas. Fale de posições, fale de outras coisas, traga argumentos, deputado Pimenta, porque Vossa Excelência não tem moral para trazer outra coisa nessa tribuna. Ô, presidente, tem direito, eu fui ofendido, presidente. Presidente, Vossa Excelência tem que ser, Vossa Excelência tem que ser equilibrado. A presidência está sendo equilibrada. A presidência deu tempo a Vossa Excelência. Negativo. Minuto. A presidência está sendo extremamente equilibrada. A presidência deu a Vossa Excelência o tempo do seu partido, 6 minutos, e Vossa Excelência falou por 7 minutos. Vossa Excelência citou o pai do parlamentar Marquesan e também a ele. Citou a ele como filho da ditadura. Eu dei, pelo regimento, 3 minutos que ele tinha o direito de réplica. Está encerrado o assunto. Nós temos questões mais importantes para serem discutidas. Tem a palavra pelo governo, liderança do governo, deputado José Guimarães. Vossa Excelência deputado Vladimir Costa do Solidariedade votou com a orientação do partido. Na sequência, PSDB. Filho da ditadura se sentir ofendido? Tem a palavra. Deputado Zé Guimarães vai ocupar a palavra. O Brasil deve ao Nelson Marquesan Pai a bolsa. Deputado Zé Guimarães vai. Que criou o programa
uma bolsa nesse país, qualificado, honrado, Nelson Marquesan pai. Vamos acalmar os ânimos. Deputado Zé Guimarães ocupará a tribuna Não darei a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência já teve o seu tempo. Deputado Zé Guimarães, para falar pela liderança do governo. Tem Vossa Excelência o tempo da liderança. Uma relação de respeito. Não acho razoável, deputado Nelson Marquesan, se Vossa Excelência quer honrar a história de seu pai, Vossa Excelência subir à tribuna e chamar alguém do porte do ex-presidente Lula, dos termos que Vossa Excelência mencionou. Isso não é razoável. Vossa Excelência podem discordar do Lula, podem fazer a análise que quiser, mas o que nós exigimos é respeito.